Olá, amigos do YouTube, tudo ok com vocês? Aqui é o Alex de Souza, do canal Alex Reflexões. Muito obrigado por acessar o meu canal e um abraço forte para o caro ouvinte que está me ouvindo aí. Bom, nesse vídeo o tema é sobre a proibição bíblica de evocar os mortos. Quero mostrar nesse vídeo uma contradição bíblica. Digo que a Bíblia ora proíbe a prática do espiritismo, ora permite o contato com os supostos espíritos. Por um lado, ela proíbe, para o outro, incentiva seus servos a fazê-lo. Mas antes de cair no assunto sobre a evocação dos mortos na Bíblia, quero aqui fazer um resumo do que vem a ser a Bíblia, para que o caro leitor possa refletir e depois tirar as suas conclusões, ok? O que vem a ser a Bíblia e por que de muitas histórias absurdas dentro dela. Está bem? Não existe nenhum evento místico, sobrenatural, metafísico mencionado na Bíblia, comprovado pela história, nem pela antropologia, nem pela ciência. Não há comprovações das tábuas de pedra dos 10 mandamentos de Deus supostamente escrito para Moisés, nem das 10 pragas do Egito, porque nem sequer os hebreus foram escravos nesse país. Não há comprovações da Arca da Aliança dos hebreus. Não há constatação histórica para comprovar que o sol ficou parado um dia no meio do céu por uma reza ou uma oração de Josué, porque nem sequer o sol gira em torno da terra, antes o oposto. Não há nenhum artefato dos hebreus, como a Arca da Aliança, comprovado por historiadores, por antropólogos ou arqueólogos. Não há prova científica da existência da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por aí vai. E além do mais, a cronologia dos eventos históricos da Bíblia não bate com a antropologia séria e racional. Há mitos na Bíblia que são correspondentes a mitos das civilizações da Mesopotâmia, como a dos sumérios, babilônicos e fenícios, acerca da criação do homem do barro, sobre a criação do mundo, sobre animais falando, deuses castigadores e perversos, de um relato que conta um relato diluviano, universal, né? Castigo dos deuses para punir a humanidade com o dilúvio, para acabar com o pecado humano, né? Histórias de céu, de anjos, de demônios. Essas histórias sempre existiram em todas as culturas. Então, assim, há muitas similaridades de histórias da Bíblia
com as dos povos de civilizações mais antigas que o povo hebreu, né? Civilizações que já dominavam a escrita quando o povo de Israel era um povo seminômade, tribal, carente, que vagava pelo deserto. Também existe paralelismo familiar e flagrante entre mitos da Bíblia com mitos de povos como do Antigo Egito e da Grécia. Existem conexões quase perfeitas entre as narrações da Bíblia com narrações de outras civilizações fora da Bíblia, ou seja, povos não mencionados nas Escrituras. Resume-se então que a Bíblia é uma salada de mitos oriundos de civilizações mais antigas que o povo israelita, contendo repetições escancaradas de relatos com heróis míticos, na qual as histórias são as mesmas, trocando apenas os personagens, né? É, na verdade, um livro híbrido, contendo plágios e repetições de mitos fora dela. Muitos relatos da Bíblia são tão ou mais absurdos que os mitos sumerianos, babilônicos, gregos ou egípcios, sendo que esses relatos caberiam perfeitamente dentro de histórias de povos mais antigos que o povo hebreu. Mitos entre as antigas civilizações se mesclam, se entrelaçam e se conglomeram, dando vida a conjecturas de histórias no campo da alegoria, mantendo padrões básicos que os identificam como familiares. Mesclagens ocorriam devido às comunicações de nações que se deslocavam com circulações de exércitos, e havia inevitavelmente troca de crenças e costumes. Os intercâmbios culturais que causavam as trocas de crença afetaram o campo da mitologia na espiritualidade dos povos, e também ocorriam em tráficos de escravos e também em comércios, né? Pelo contato dos povos houve as mesclagens, as misturas, sincretismos. E também, peraí, vou voltar aqui, ok? É que eu escrevi uma redação aqui, estou lendo aqui. Vou voltar aqui, peraí. O livro Bíblia, que hoje está nas mãos dos cristãos, é uma coletânea de histórias absurdas que foram reunidas e compiladas pelo Império Romano. Mitos pagãos de vários povos e histórias judaicas foram adaptadas e enxertadas para a criação da Bíblia e do cristianismo organizado por Constantino no Concílio de Nicéia no ano de 325. Né? Houve os concílios aí de Creta, 330, Concílio de Nicéia, né? Por Constantino Teodósio, que trabalharam em cima dessa manipulação aí, para manipular o povo, né? Então, pergaminhos e manuscritos ou livros apócrifos foram canonizados, juntando-se com um amontoado de histórias de pergaminhos de civilizações avançadas como do Egito, da Babilônia, a Grécia. Nessa época, Roma dominava vasta parte do mundo antigo, uma das causas que facilitaram o ajuntamento de manuscritos pelos romanos, né? Juntaram manuscritos e livros sagrados de vários povos, vindo de vários lugares, oriundos de vários reinos, né? Várias culturas. Então, assim, no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, a mando de Constantino, que queria criar uma nova religião lucrativa para o império
e dominar as massas, os filósofos, doutores e teólogos só extraíam dos manuscritos dos povos conquistados o que convinha para o Império de Roma e criaram a Bíblia cheia de contradições, textos aleatórios e isolados, e que, ao longo do tempo, passou por processos de modificações e alterações, reproduzindo as traduções, né? Então, é por isso. Agora, vamos falar aqui sobre a contradição bíblica na questão da proibição de evocar os mortos ou não. Ok? Nós vamos ver aqui. Caro ouvinte, eu confesso que fui simpatizante do Espiritismo por um período de tempo, lá por 2002, 2003. Agora eu sou agnóstico deísta, né? Sou também agnóstico à sobrevivência da consciência do ser humano após a morte e agnóstico à reencarnação na possível conjectura M, teorias do múltiplos universos, né? Sou agnóstico ao multiverso. Acredito na possibilidade da existência de um poder supremo que criou todos os planos de existência no cosmos absoluto. Um projetor, um gerador do multiverso, né? Causa primária de todas as coisas. Uma força, uma energia extracósmica, né? Que não está em nenhum livro sagrado. Sou agnóstico ao Deus deísta como o do Baruch Spinoza, né? Que sugeriu um Deus racional, que se revela na harmonia de todas as coisas. Mas agora o assunto aqui que me chama muita atenção é a falta de conhecimento que se tem acerca do espiritismo dentro da sociedade no campo da espiritualidade, né? Existe um radicalismo absurdo, um extremismo ridículo contra religiões e práticas espíritas e esotéricas como o kardecismo, a umbanda, o candomblé, o vodú, a quimbanda, a cartomancia, quiromancia, hidromancia e outras práticas e correntes esotéricas no campo do ocultismo, né? Como nas práticas do tabuleiro Ouija e por aí vai. Percebe-se um preconceito enorme e um grande ódio da parte de muitos seguidores da igreja contra pessoas que se comunicam com os supostos espíritos dos mortos, ok? Né? Eles julgam as práticas espíritas como coisa do diabo, demônio, Satã, essas coisas assim, né? Acusam e julgam as pessoas praticantes do espiritismo de bruxos, bruxas satânicas, endemoniados, endemoniadas, coisas desse tipo. Mas eu não quero aqui defender os preceitos das formas de espiritismo. Quero aqui só mostrar a falta de coerência da Bíblia em suas contradições. Ora dizendo que é proibido evocar os mortos, ora permitindo a prática espírita, né? O preconceito contra o espiritismo é criado em cima da falta de análise e conhecimento vindo da parte de pessoas equivocadas que não estudam e nem pesquisam ao fundo a questão do espiritismo para conhecer seu fundamento e saber a raiz, a fonte, a origem
da proibição de evocar os mortos pela Bíblia. Vão logo mostrando as partes da Bíblia que lhes convém e lhes favorecem acerca do assunto e tentam justificar seus ataques ao Espiritismo. O Espiritismo kardecista, apesar de não estar com nenhuma verdade absoluta, que não existe verdade absoluta, né? E conter erros em alguns aspectos de sua doutrina, o mesmo busca resposta da questão da proibição de evocar os mortos pela raiz, ou seja, o kardecismo em sua investigação vai na poeira dos tempos para entender o porquê da Bíblia proibir práticas espíritas em algumas passagens clássicas, né, que são utilizados para justificar os ataques aos espíritas. Perguntas eu digo assim, no estudo dos espíritas, perguntas são formuladas nas sessões, tais como: qual a origem da Bíblia? Onde ela foi escrita? Quando? Por quanto tempo? Em que línguas foram escritas seus livros? Como foi escrita? Por quê? Por quem e para quem? Então, a partir desses questionamentos, os kardecistas adentram em um mar de informações. Então, os seguintes versículos e capítulos são recomendados por teólogos e pregadores para se ter uma falsa visão do Espiritismo e atacá-lo, como a seguinte. Se você tem a sua Bíblia aí, caro ouvinte, você pode conferir aí na sua Bíblia. Diz assim: e caso vos digam, recorrei aos médiuns espíritas ou aos que têm espírito de predição, que chirlam e fazem pronunciações em voz baixas. Não sou eu seu Deus que qualquer povo deveria recorrer? Isto está escrito em Isaías, capítulo 8, 19. Mais uma: não vos vireis para médiuns espíritas e não consulteis prodignosticadores profissionais de eventos, de modo a vós tornardes impuros por eles. Eu sou Jeová, vosso Deus. Isto está escrito em Levítico 19, 31. Capítulo 19, versículo 31. Vamos para mais uma. E queimou seu filho com sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e trabalhava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor Deus para provocar a ira. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 6. Vamos para mais uma, lá no Novo Testamento. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra de Jeová, Senhor Deus, crescia e prevalecia poderosamente. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 19 ao 20. Vamos para mais uma. E fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Então, esses são os textos
e versículos bíblicos mais utilizados para intimidar e colocar medo nas pessoas a respeito do espiritismo e suas várias formas. A igreja tenta com muito esforço argumentar contra o espiritismo com trechos isolados da Bíblia. Caro ouvinte, sabe que as supostas comunicações com os mortos, a mediunidade, o espiritismo, o suposto fenômeno paranormal ou sobrenatural sempre existiu em todos os povos, em todas as épocas da humanidade, desde os seus primórdios. Acontece que a necromancia e o espiritismo eram, nessas ocasiões bíblicas, práticas de nações ou civilizações circunvizinhas e inimigas do povo israelita. Por isso, o espiritismo da Babilônia e a necromancia egípcia eram repudiadas pelos hebreus em certo período. Ok? O povo hebreu, em um longo período, foi um povo nômade, carente, que vagava pelo deserto, como eu havia comentado no início, né? Precisou os mesmos destruírem, o mesmo povo, aliás, vou começar de novo, precisou o mesmo povo destruir muitos deuses e criar um Deus único, eleger um Deus único com atitudes humanas e suas leis, e estabeleceram ao meio de um povo supostamente escolhido. E foi eleito então o Senhor Elohim, Javé, Jeová, Deus dos exércitos, Deus da guerra, dentre todos os deuses que o povo hebreu tinha antes de Moisés, né? E esse Deus dos hebreus fazia frente de batalha contra todos os povos inimigos. Os hebreus eram nômades, como já disse, um povo tribal inferior às civilizações florescentes, como os assírios, egípcios, babilônios, persas e outros, que dominavam a escrita, que dominavam a escrita e por isso rejeitavam todos os costumes e práticas dos inimigos. Ok? Mas agora vamos ver o quanto a Bíblia é contraditória e confusa. Se por um lado a Bíblia relata que o seu Deus Jeová, Elohim Jeová, dos hebreus, né, condena o espiritismo e o ocultismo, por outro, esse mesmo Deus bíblico aceita videntes e adivinhos no reino de Israel. Saiba que Salomão e Davi tinham seus próprios videntes. Veremos os versículos a seguir, que diz assim: Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, estão lendo aí? Vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aiamás, teu filho, e Jonatás, filho de Abiatar. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 25 ao 27, onde está escrito isso. Notaram aqui que o rei tinha vidente? Vamos para mais outra. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos, desculpa aí, vou ler de novo. Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai
os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Isto está escrito em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13. Vamos para mais uma. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Isto está escrito em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 5. Vamos para mais outra. Morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o Solonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Isto está escrito em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Mais uma. Todos estes escolhidos para guarda das portas foram 212. Estes foram registrados pela sua genealogia nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um seu cargo. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 22. Vamos a mais uma. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi e de Asaf, e de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros. Cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam e necessário para eles. No final aqui, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Eles preparavam o necessário, Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 15. Aí você olha, você lê os versículos e lê ali o capítulo todo. Ali vê que esses israelitas tinham contato com videntes, práticas espíritas, Então, seu espiritismo ou vidência é proibido pelo Deus bíblico, tão defendido pela igreja. Como ficam esses textos bíblicos que relatam sobre os videntes dos reis de Israel, com Salomão, Davi, Segundo os evangélicos e católicos e outras correntes cristãs, os videntes, espíritas e praticantes de todo tipo de ocultismos e seus cúmplices serão lançados no lago de fogo, escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Nesse caso, então, os personagens bíblicos Salomão e Davi, da qual os cristãos tanto defendem como homens santos e reis escolhidos por Deus, deverão ser lançados no suposto lago de fogo apocalíptico, porque relata a Bíblia que os mesmos foram envolvidos com vidência. Mais uma vez, lembramos que a Bíblia supostamente sagrada é uma salada de mitologias criadas no Concílio de Nicéia por filósofos, teólogos e doutores em 325 em Roma. E por isso é cheia de labirintos, erros, confusões, contradições e todos os tipos de maldades. Você vai encontrar na Bíblia. Então o Império Romano
levava a Roma costumes e crenças pagãs e misturavam com e relacionavam com os relatos dos manuscritos dos hebreus, né? Mesclavam ali a cultura dos pagãos com dos hebreus, construíram o cristianismo embaixo do paganismo. Então foram criadas as fábulas e lendas, mitos baseados nos livros religiosos da Babilônia, Egito, Mesopotâmia, Grécia, entre outros, né? Como eu já havia falado aí, né? Então a Bíblia é recheada de lendas e erros absurdos com características muito próximas às lendas pagãs fora dela, e no mesmo nível de ridicularidade. Por isso encontramos relatos sobre Deus se raspando, né? Está escrito em Isaías 7, capítulo 7, versículo 20, Deus se raspando. Como pode ou necessita uma divindade supostamente perfeita se raspar? Absurdo, não é mesmo? Também temos a passagem que relata que Deus adora prata e ouro. Para que isso? Deus adorando prata e ouro. Uma divindade que criou 100 trilhões de galáxias. Isso está em Josué, capítulo 6, versículo 19. Esses e muitos absurdos circulam em peso nas páginas da Bíblia, formando assim, um labirinto, como eu havia dito, né? Um labirinto para o raciocínio humano. Porém, a maior parte dos cristãos aceitam lendas. Espera aí só um pouquinho, que eu vi um negócio passando aqui. Ah, bom, me desculpe aí, que houve um barulho e eu fui lá ver. Vou ler de novo. Porém, a maior parte dos cristãos aceitam lendas absurdas por simplesmente estar escrito na Bíblia, não preferindo raciocinar e investigar o caso com a razão. Acreditam facilmente na antiga existência de gigantes, como existem várias lendas. Os povos sumérios tinham gigantes, os astecas falam gigantes, né? Em várias culturas. Acreditam em inundações acabando com a humanidade. Acreditam em um homem criado do barro. Acreditam em cajados virando serpentes. Acreditam em mar se abrindo. Tudo isso e muito mais. Só porque está escrito na Bíblia, né? Jumenta falante, serpente falante, um homem que ficou 3 dias dentro de um peixe, um Deus uma Bíblia aí que proíbe comer marisco, mas incentiva a comer merda. Você vai ver na Bíblia isso, né? A Bíblia é repleta de distorção da realidade, dos fatos e das leis da física que regem o universo, principalmente no relato em que supostamente Josué rezou e o sol parou, apoiando o ridículo geocentrismo, né? Que a ciência desmascara a Bíblia, né? Esses mesmos cristãos que acreditam na Bíblia, na fábula da Bíblia, não acreditam em mitologia grega, nem mitologia nórdica, e outras que relataram história de gigantes e todo tipo de absurdo por não serem constatados ou relatados na Bíblia, né? Fala sobre unicórnios e tudo isso, né? Mas e se tivesse escrito na Bíblia relatos sobre fadas, duendes, gnomos, ovelhas falando, como no relato dos Vedas dos hindus, as ovelhas falavam, né? Falar sobre uma mulher górgona de cabelo de cobra, como a Medusa da mitologia grega. Se a Bíblia tivesse isso. Se a Bíblia tivesse falasse sobre minotauros, centauros, sobre caixa de Pandora, sobre Hércules, Perseu, Odin, Thor, etc, etc. Será que os cristãos acreditariam?
Sim, acreditariam se houvesse esses relatos absurdos na Bíblia. Por mais ridículos que sejam, ganhariam crédito dos cristãos só por estarem na Bíblia. Mas já que não estão, para os cristãos se tornaram apenas mitologia. Pois saiba que os mitos da Bíblia estão envolvidos com esses mitos absurdos fora delas. Estão correlacionados, são plágio, a Bíblia plagiou muita história pagã, ok? E na Bíblia mais antiga, em algumas traduções mais antigas, a Bíblia fala sobre unicórnios, né? Por mais absurdo que pareça, está escrito na Bíblia, nas Bíblias mais antigas, relatos sobre unicórnios. Enquanto que na mitologia grega tem um Pégasus, um cavalo alado, e assim vai. Você vai percebendo durante os estudos que a Bíblia ela tem, como eu vou dizer para você, ela tem histórias paralelas com povos, com relatos pagãos, né? Então era isso que eu queria passar para vocês. Eu não vou me prolongar muito. Eu vou ficar por aqui. E muito obrigado. Um abraço aí para vocês, para vocês, para a galera aí que assistiu meu vídeo. Dê a sua opinião, se inscreva no meu canal, dê um joinha e um abraço forte. Até mais ver o próximo vídeo. Tchau, tchau.